Oba! Está começando mais um culto do Penha Kids e eu quero te convidar para fazer uma leitura bíblica. Nós vamos ler o Salmo 92, versículos 1 e 2. Vai abrindo a sua Bíblia aí, Salmos 92, versículo 1 e 2. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Salmos 92, 1 e 2. Glória a Deus por essa leitura e por tudo que Ele tem feito por nós. Então eu te convido para começar esse culto grato ao Senhor Jesus. Você tem sido grato pela sua família, pela sua escola, pela sua igreja? Vamos adorar o Senhor. Olá, turminha, tudo bem? Muito bom estar com vocês aqui novamente, servindo a Jesus. Feliz 2021 e continuemos firmes com Jesus. Eu vou ler um texto rapidinho para vocês, está em Gênesis 19, 17. Havendo-os levado fora, disse um anjo, ou um dos anjos: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças, para que não morra. E alguém dessa família não obedeceu à soberania de Deus. E agora a gente vai cantar sobre isso e aprender essa história da Bíblia para que nós não façamos como essa pessoa que desobedeceu a Deus fez. Vamos cantar juntos? Vocês já conhecem. Todo mundo junto. Vamos louvar a Deus, tá bom? Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim, você vai ver. Ela ficou assim, assim. Jogue fora a tristeza. Diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus. Só não pode olhar para trás. Olhou pra trás e se deu mal. A mulher de Ló virou uma estátua de sal. Olhe pra mim, você vai ver. Ela ficou assim, assim. Jogue fora a tristeza. Diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus. Só não pode olhar para trás. Muito bom! Olá, crianças! Bom, nós estamos começando mais um ano, né? E vamos cantar agora uma música que fala sobre a criação de Deus, lá no princípio, né? Ele é quem manda sobre toda a criação, Ele que nos criou também, então nós devemos adorá-lo por quem Ele é. Vamos lá? Deus mandou o sol brilhar, cair a chuva, abrir a flor, manda as aves gorjear, e tudo assim se fez. Deus mandou
De novo. Deus mandou o sol brilhar, cair a chuva, abrir a flor, manda as aves gorjear, e tudo assim se fez. Deus mandou o capim crescer, os vegetais frutificar, belos rios fez correr, e tudo assim se fez. Amém. Amém. Crianças, vou ler um texto para vocês e nós vamos cantar esse texto. Diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios 15, 3. O Senhor é soberano e Ele está em todo lugar. Ele está vendo os maus e os bons, né? Então vamos cantar essa verdade e lembrar que tudo que nós fazemos, o Senhor está vendo. Vamos lá? Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons, a contemplar os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons, a contemplar os maus e os bons. Provérbios 15, 3. Olá, queridos irmãos, meninas, meninos, equipe, queridos pais. Dando continuidade ao nosso culto, nós vamos ler agora Lucas capítulo 17, do versículo 11 até o 19, onde temos aqui o relato da cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse texto, queridos, é um texto muito significativo. E a essência deste texto, que fala deste milagre tão singular, tão importante, quando Jesus cura de uma doença tão grave como a lepra 10 homens, é falar a respeito da gratidão. Falar de um coração agradecido. 10 homens foram curados, mas apenas um voltou para dar glória a Deus. O que esse texto nos ensina? O que nós podemos aprender sobre um coração agradecido? O que um coração agradecido revela? Quais são os seus princípios, os seus fundamentos? Quais as lições que, lendo o texto, a partir deste coração agradecido, eu posso aprender para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida? Eu gostaria de relermos o texto então agora, pensando nesse tema, um coração agradecido. Primeira coisa que nós aprendemos é que um coração agradecido reconhece que Deus é a fonte de todas as bênçãos. Um coração agradecido reconhece que Deus é a fonte de todas as bênçãos. O versículo 15 diz assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Olha que coisa fantástica.
Aqueles homens estavam excluídos da sociedade, num canto distante, eles não podiam chegar perto de ninguém, por isso gritaram a Jesus, dizendo: Jesus, tem compaixão de nós. Jesus disse para eles: vão e mostrem ao sacerdote. Essa era a prática no Antigo Testamento. Quando alguém se julgava que estava bem, que estava curado, ia até o sacerdote, mostrava a sua lepra, o sacerdote iria examiná-lo e vendo que ele estava curado, ele era novamente restituído à sociedade. Mas a Bíblia diz que aqueles homens estavam indo até o sacerdote, não tinham chegado lá ainda, e de repente um deles olha e percebe que fora curado. Não apenas ele, os 10 foram curados, porque Cristo disse isso. Não foram 10 os que foram curados? Os 10 foram curados, mas apenas um percebeu. E quando ele percebeu que estava curado, ele não continuou a sua viagem até os sacerdotes, porque ele entendeu que a fonte da cura não eram os sacerdotes. A razão do milagre não eram os sacerdotes. Quem havia curado ele e os outros 9 não era o sacerdote. Quem o curou foi Jesus. Então o texto diz que ele volta dando glória a Deus em alta voz. Queridos, um coração agradecido reconhece que Deus é a fonte de todas as bênçãos. Tudo que nós temos, roupa, calçado, agasalho, saúde, vida, esposa, marido, filhos, pais, trabalho, bens materiais, conhecimento, sabedoria, amizades, relacionamentos, dons, talentos, habilidades ou qualquer outro bem, isso vem de Deus. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes. E uma pessoa que tem um coração agradecido, ele reconhece que tudo o que ele é, tudo o que ele tem, tudo o que ele produz, nada mais é do que uma manifestação da graça de Deus, do amor de Deus, da generosidade de Deus. Coisa fantástica. Aquele que tem um coração agradecido, em primeiro lugar, ele reconhece que Deus é a fonte de todas as bênçãos. Que maravilha! Mas uma segunda lição nós podemos aprender nesse texto. Um coração agradecido, em segundo lugar, reconhece que Deus é mais importante do que o milagre. Coisa fantástica isso. Versículos 15 e 16 dizem assim: um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Esta é a segunda lição. Um coração agradecido reconhece que Deus é mais importante do que o milagre. Aquele homem, como os outros 9, haviam recebido um milagre extraordinário. Eles foram curados de lepra. Milagre tremendo. Mas ele entendeu que Deus era mais importante do que o milagre. Agora ele estava curado. Ele poderia valorizar o milagre, ele poderia ir mostrar ao sacerdote, ele poderia ir mostrar à sua família, aos seus amigos, ele poderia sair ali pela cidade toda gritando: estou curado, estou curado, estou curado, mas não. Quando ele se viu curado, ele voltou para Jesus. A Bíblia diz que ele se prostrou com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Ou seja, este samaritano, ele entendeu que Deus, a relação com Deus, a comunhão com Deus era mais importante do que o milagre em si. Isso, queridos, é muito significativo, porque às vezes a gente se encanta tanto com a bênção que se esquece do abençoador. A gente fica tão feliz com o presente que se esquece daquele que nos presenteou. Querido, mais importante do que o presente, mais importante do que a bênção,
é o Deus que nos abençoa. A bênção é apenas o resultado deste relacionamento nosso com Deus e deste amor de Deus por nós. Claro que Deus tem todo prazer em nos abençoar, em nos curar, em fazer milagres na nossa vida. Mas a resposta que Ele espera de mim não é que eu fique feliz e satisfeito com o milagre, é que eu fique agradecido com aquele que produziu o milagre. Por isso Jesus elogiou este samaritano. E por isso Jesus criticou aqueles 9 que não voltaram, dizendo: não foram 10 os curados? Onde estão os outros 9? Por que só um voltou? Porque só este aqui entendeu que Deus é mais importante do que o milagre. Infelizmente hoje, queridos, nós vivemos numa cultura onde muitas pessoas estão apenas em busca de milagres, em busca de bênçãos. Elas não estão na igreja porque amam a Deus. Elas não estão na igreja porque querem servir e ter comunhão com Deus. Elas estão na igreja porque querem ser servidas por este Deus. Lembra quando Jesus disse para aquela multidão que o procurava: vós me buscais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães. E ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas por aquela que permanece para a vida eterna. Infelizmente, muitas pessoas buscam a Deus apenas por causa do milagre, quando o maior milagre é a nossa comunhão com Deus, é a nossa intimidade com Deus. E esse samaritano, que tinha um coração agradecido, descobriu e reconheceu que Deus era mais importante do que o milagre. Era mais importante estar prostrado aos pés de Jesus do que de ter sido curado daquela lepra. Esta é a verdade. Mas uma terceira lição a gente aprende nesse texto: não apenas um coração grato não apenas reconhece que Deus é a fonte de todas as bênçãos, não apenas reconhece que Deus é importante do que o milagre, mas em terceiro lugar, um coração agradecido não se acostuma com as bênçãos de Deus a ponto de ser ingrato. Essa é a verdade. Os últimos versículos 17 e 18 diz assim: então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: vai, a tua fé te salvou. Percebam, queridos, que muitas vezes a gente se acostuma com as bênçãos de Deus. Daqueles 10, um era samaritano. Provavelmente os outros 9 eram judeus, não samaritanos, judeus mesmo ali de Jerusalém. E eles estavam, digamos, tão acostumados com o sagrado, acostumados com a ideia do milagre, que eles não voltaram para agradecer. A ideia é que aquilo era normal. A gente foi curado, mas, digamos assim, é o que Deus faz. É a obrigação de Deus, afinal de contas, nós somos filhos de Abraão, nós somos da descendência de Abraão, afinal de contas, nós somos judeus e nós fazemos parte da aliança e somos filhos da promessa, então Deus não fez nada demais, tinha que me curar mesmo. Toma cuidado. Às vezes a gente se acostuma tanto com aquilo que é sagrado, que a gente não se impressiona mais com aquilo que é sagrado. A gente que vive na igreja todos os dias, todos os domingos, que lê a Bíblia, que ora o tempo todo, às vezes se acostuma tanto com isso, com a vida cristã, com o culto, com a devoção, que a gente acaba perdendo esta essência, esta consciência daquilo que Deus tem feito em nossa vida. E de repente a vida, a roupa, o calçado, o alimento, as bênçãos corriqueiras do dia a dia, elas são tão rotineiras, elas são tão comuns, elas são tão normais, que a gente acha que não precisa mais agradecer, não precisa mais dizer muito obrigado, como se Deus fosse obrigado a nos abençoar. Não, queridos, Deus não é obrigado a nos abençoar. Na verdade, se Deus fosse agir por sua obrigação, Ele seria obrigado a nos amaldiçoar, a nos castigar, a nos punir. Mas Deus age por graça, por misericórdia.
e movido pela sua graça, Ele nos abençoa, Ele retira a ira e Ele derrama a bênção, a graça. A gente não pode se acostumar com a bênção, se acostumar com o sagrado, se acostumar com o milagre, a ponto de não mais ser grato. Cada dia que a gente levanta é um milagre da graça de Deus. É mais uma vez a misericórdia do Senhor se renovando. E por isso nós temos que bendizê-lo, exaltá-lo, glorificá-lo nas mínimas coisas. Um prato de arroz com feijão que você come é motivo de gratidão. Um copo de café com leite quente que você bebe é motivo de gratidão. Não pense que isso não é bênção de Deus, é bênção de Deus. Não fique esperando receber um grande milagre, sabe? Aquele carro importado, aquela promoção milionária lá na empresa, né? Aquela aprovação assim extraordinária na universidade para voltar e dar graças a Deus. Nós deveríamos viver de joelhos dizendo glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por aquilo que Ele tem feito, porque viver salvo, viver com o coração cheio de esperança é motivo de toda gratidão, de todo louvor, de toda adoração. Mas só reconhece isso quem tem um coração grato. E só tem um coração grato quem mais do que o milagre físico recebeu o milagre espiritual. Foi convertido, foi transformado, nasceu de novo. Por isso Jesus disse àquele homem, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aquele homem não foi apenas curado da lepra física, ele foi curado de uma lepra mais mortal, mais venenosa, mais letal, chamada pecado. Aquele homem, quando percebeu o milagre da cura física, é porque já tinha acontecido um milagre no seu coração da cura espiritual. Somente alguém nascido de novo, alguém que teve uma experiência com Deus, tem um coração agradecido. E quem tem um coração agradecido reconhece que Deus é a fonte de todas as bênçãos. Quem tem um coração agradecido reconhece que Deus é mais importante do que o milagre. E quem tem um coração agradecido não se acostuma com a bênção de Deus a ponto de ser ingrato, a ponto de não voltar para dizer glória a Deus. Querido irmão, querida irmã, menina, menino, pais, querida equipe, que a gente tenha um coração agradecido, um coração que foi transformado, que foi lavado no sangue do Cordeiro, purificado, que já nasceu de novo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, queridos irmãos, encerrando este culto de louvor e de adoração ao nome do nosso amado Deus. Pai bendito, graças te damos por esta oportunidade de estarmos juntos. Muito obrigado, Senhor, por todas as partes deste culto. Louvores, ensinos, adoração, mensagem da Tua palavra, orações. Por tudo isso, Pai, nós te bendizemos. Clamamos, ó Deus, que Tu nos dê um coração sempre agradecido. Um coração que já experimentou o novo nascimento. Coração que ama o Senhor antes e acima de todas as coisas. Continues abençoando nossos filhos, Pai, nossas crianças do Ministério Penha Kids, nossos professores, nossos pais, toda a equipe, todo o ministério, Pai, em nome de Jesus. Permita que estes cultos, ó Deus, honrem e glorifiquem o nome do Senhor e abençoem, ó Deus, as nossas vidas. É o nosso desejo, a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imensurável de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, a consolação, os dons e os ensinos do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós e permaneçam conosco hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Continuando, queridos, queríamos dizer que ao encerrarmos este culto, é muito importante que você divulgue este material. Compartilhe com os seus amigos, mande para as suas listas de WhatsApp, compartilhe nas suas mídias sociais, para que outras pessoas conheçam o Ministério Penha Kids, para que mais e mais pessoas se inscrevam em nosso canal, ouçam nossas mensagens, participem de nossos programas.
Assim Deus será mais e mais glorificado e muitas vidas serão abençoadas. Fiquem com Deus e até o próximo culto, se Deus quiser. Olá, queridos pais! A equipe do Penha Kids preparou um material para auxiliar as crianças nas aulas da escola bíblica. É um material como esse aqui, para a criança no final da aula realizar com a gente as atividades referentes àquele tema. Esse material está lá com o Vitor Góes na Secretaria da Igreja e também vocês vão recebê-lo em PDF no nosso grupo do WhatsApp. Então eu queria pedir para vocês, pais, ficarem atentos. Quem não tiver como imprimir esse material, que passe lá na igreja e retire um exemplar para o seu filho. A partir da próxima aula, no primeiro domingo de maio, a gente vai começar a fazer uso durante a aula, tá bom? Fique atento no YouTube e fiquem com Deus. Até mais! Então Jesus curou os 10 leprosos, mas apenas um voltou para agradecer. Vocês já repararam que às vezes a gente também esquece de agradecer as coisas? Nós temos muito a agradecer a Deus, não é verdade? Então eu quero dar uma ideia para você. Que tal você recortar os pedacinhos de papéis? Aqui eu fiz em formato de coração, mas você pode fazer do jeito que você preferir. Escrever ali no meio vários motivos que você tem para agradecer a Deus. Eu coloquei aqui a igreja, a salvação, os amigos, a família, a saúde, a Bíblia, mas eu tenho muito mais para colocar aqui. E aí você cola num cantinho no seu quarto ou em algum lugar da sua casa que você possa colar. E lembre-se todos os dias de ir até esse local, olhar esses motivos de gratidão e orar a Deus agradecendo por cada um desses itens. Você pode a cada dia acrescentar alguma coisa. Tem muito mais para agradecer a Deus. Lembre-se de sempre fazer sua oração de gratidão. Tchau, crianças. Até a próxima!